Vocês sabem o que o Mano Brown disse para os jogadores do Santos antes da partida contra o Curitiba? Agora eu vou ficar devendo o crédito de quem deu essa informação, eu li em alguma rede social, mas a história é a seguinte. Ele disse, olha, ao invés de 7, vocês podiam ter perdido de 10, desde que tivesse tido trocação durante o jogo. Ou seja, desde que o Santos tivesse tido aquilo que eu pedi antes da partida, na nossa thumbnail, sangue nos olhos, aquilo que eu já pedi tantas vezes, coragem, determinação, buscar o resultado, não temer o campo adversário, não temer o adversário, jogar, né? E o Santos contra o Internacional não jogou. Contra o Corinthians, ele também não jogou. Desta vez por ordem do treinador. Foi o Marcelo Fernandes que falou para jogar o primeiro tempo do jeito que o Santos jogou. Aliás, ele mudou o sistema, por incrível que pareça, os dois volantes afundados, Fernandes e Tomás Rincon, apesar da boa saída de jogo que tem o Rincon, e depois com a lesão do Baço e a entrada do Messias, o time perdeu a pouca qualidade que tem para a saída de jogo ali de trás. Então foi a soma, fora a orientação clara para o time jogar atrás da linha da bola. Ele não via a coletiva dele, talvez até negue que tenha pedido isso para o time. Mas as mudanças dele, que fizeram com que o Santos empatasse o jogo, são a prova de que mexer na postura, antes até, poderia ter feito o Santos ganhar o jogo. Então o Marcelo Fernandes, que é um cara jovem, apesar de ser experiente, né? Ele tem muito tempo de futebol, não só como jogador, mas como auxiliar técnico, como treinador. E eu acho que, às vezes, o ponto de virada na carreira do cara é, respeito, né? As figuras que ele tem admiração, como o Muricy Ramalho, por exemplo. Mas o Muricy Ramalho sempre foi um defensivista, né? Como é o Mano Menezes, como são tantos e tantos outros. Às vezes a virada na carreira de um treinador, como aconteceu com o Tite, por exemplo, é você colocar uma pitada de algo a mais, mudar um pouquinho que seja a sua mentalidade para o seu time fazer diferente do que os outros fazem, né? E eu acho que o Marcelo Fernandes, ele é um cara inteligente, ele certamente aprendeu uma lição neste domingo em Itaquera, porque ficou provado que o time do Santos não é pior do que a maioria dos times do Campeonato Brasileiro. Tanto é que ganhou de um dos melhores, tecnicamente falando, que é o Palmeiras. E vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada, que é também um dos melhores times do campeonato, né? O Santos jogou contra o Corinthians, que tem um time muito parecido com o nosso, mas que o Santos chamou para atacar, e quando o Santos teve coragem, quando o Santos propôs o jogo, ele chegou, Gil salvou bola em cima da linha, né? Teve bola que passou à frente da área e teve o pênalti no Soteldo. Na hora eu achei que foi pênalti. Mas eu entendo aqueles que... Assim, é muito difícil o lance. Há um toque, né? Há um toque, foi isso que o Daronco interpretou. Mas nessa eu vou ficar em cima do muro, né? Eu vou ficar em cima do muro. Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi. Mas vamos combinar, depois do que foi feito, desculpa, na quarta-feira aqui na Vila Belmiro, não é compensar, mas o Santos é muito prejudicado por arbitragem. Se isso foi um auxílio ao Santos, é um caso raríssimo. Os vascaínos devem estar falando que é a Operação Salva Santos. É um caso raríssimo. Houve um contato na área, o pé de um encostou no outro, o juiz deu pênalti e o Mendonça, Ave Maria, foi lá bater, né? Ainda bem que ele fez, porque se ele perde, ia cair o mundo na cabeça dele, né? Porque ali acho que era o Soteldo que ia bater. Ou até o Furt, que tem mais experiência, mas não importa, o que importa é que a bola entrou. Então, meus caros, o Santos conquistou um ponto importante, mas até pela caracterização da tabela, pela forma como a tabela do campeonato está, pelos resultados, o que aconteceu entre Goiás e Vasco foi ótimo para a gente. Mesmo que o Santos tivesse perdido, ele não ia entrar no Z4. A gente perdeu a chance de abrir vantagem para o Vasco e para o Goiás. Passar o Bahia na tabela e o próprio Corinthians. Era só ter jogado do jeito que jogou no fim da partida. Sem medo. Porque muitas pessoas me mandaram mensagem falando assim,
O América Mineiro foi jogar outro dia com o Corinthians em Itaquera e foi para cima o tempo inteiro. E por que a gente não foi para cima o tempo inteiro, professor Marcelo Fernandes? Porque, ao contrário, pensou, como o Vasco e Goiás empataram, um empate pra gente tá bom. Não! Era hora de ter coragem, era hora de ter ido pra vitória. Você ia ganhar 2 posições no campeonato. Com 36 pontos, o Santos abriria 4 pro Goiás e 5 pro Vasco. Tá só 2 acima da zona de rebaixamento. Menos mal, porque se perdesse só estaria a 1 ponto, né? É aceitável o empate fora. O que eu não aceito de forma alguma, e até o Mano Brown não aceita, é não ter trocação. É não ter vontade de ganhar o jogo. É se conformar com o empate e ficar chamando o adversário o tempo todo, e bola na área, bola na área, bola na área, até que uma hora o João Paulo salvou um monte, que aliás, se é outro goleiro, já tinha terminado o primeiro tempo 5-0, né? Se é outro goleiro, mas o João Paulo salvou, e tem gente ainda que tem a desfaçatez de meter o pau no João Paulo. É um negócio absurdo. João Paulo e Marcos Leonardo serem criticados pela torcida é um troço surreal. Salvou o Santos várias vezes, mas eu recomendo, inclusive, para a comissão técnica que adquira aqueles equipamentos que os pilotos de Fórmula 1 usam para treinar o reflexo e tal, porque não é possível. O Kevson outro dia meteu para dentro, ele a bola e o gol, o Jean Lucas se apavorou com a bola. Parecia um objeto estranho. Aliás, o Jean Lucas que foi muito mal na partida. Todo torto, todo troncho, meteu a bola para dentro do gol. Porra, aliás, acho que foi o primeiro gol dele, né? Na volta pro Santos. Se eu não estiver equivocado, nem lembro se ele fez gol. Mas foi contra. Quer dizer, você deixa o adversário ficar te amassando, botando bola na área o tempo todo, você não chuta no gol, termina o primeiro tempo sem chute no gol. Aí você faz um gol contra. É uma lição importantíssima, não só para o restante do campeonato, bem como para o futuro. Se o Marcelo Fernandes quiser continuar técnico do Santos o ano que vem, ele ainda tem, além da missão de salvar o Santos, eu serei eternamente grato a ele por salvar o Santos da Série B acontecendo. Serei eternamente grato, terá meu respeito eterno, mas ele, para continuar, e a gente sabe que o futebol é resultado, ele vai precisar apresentar um algo mais. Em jogos como esse. Porque na Vila, ou fora de casa contra adversários menos expressivos, é uma coisa. Outra é você pegar um jogo desse tamanho e ir lá e ganhar. Aliás, como foi contra o Palmeiras. O Santos jogou contra o Palmeiras com muito mais coragem do que jogou contra o Corinthians. E o Palmeiras é muito mais time. Por que houve a mudança de mentalidade, de postura? Eu sei que ele vai, eu não vi a coletiva, repito, até porque não começou ainda, eu estou aqui aguardando, daqui a pouco deve ter essa coletiva aí do Marcelo Fernandes, até vou comentar depois, mas ele vai negar que mandou o time se defender, mas repito, não adianta negar. As mudanças no segundo tempo são a prova de que a postura, a princípio, era aquela mesmo, defender, tentar virar, acertar um contra-ataque. Não funcionou, o Santos entrou com 2 volantes, todo lá atrás, e ficou tomando pressão o tempo inteiro. Só parou de tomar pressão, ora, meu Deus do céu, quando começou a atacar, fazendo valer aquela velha história, aquele velho bordão, a melhor defesa é o ataque. É difícil com este time atual do Santos? É difícil, mas não contra um adversário como o Corinthians. Não é um time que esteja tão melhor assim do que o Santos na tabela do campeonato. Perdemos a chance de ganhar o jogo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef. No WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco com o meu amigo Marcão ou solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal.
e eu tô morrendo de calor porque o tempo hoje aqui em Santos foi um negócio de louco, né? Choveu, mas tá abafado. Enfim, não sei como é que tá o tempo em Brasília, que é onde vai ser o jogo contra o Flamengo, mas de toda forma, esperamos que para o jogo contra o Cuiabá a coisa esteja um pouquinho melhor aqui em termos de clima. Para o Santos ter um campo melhor para jogar, né, com mais possibilidade de jogadores ficarem em pé, tudo isso hoje para quem precisa construir faz diferença. Muito bem, escalação do Santos e ficha técnica da partida. O Corinthians deu 17 chutes no gol, o Santos deu 10. Só que esse número no primeiro tempo, a diferença foi absurda. O Santos tem uma estatística que diz que o Santos deu um chute no gol, a outra que não deu. Aliás, cá entre nós, teve um gol para o Santos, né, que foi anulado, e um para o Corinthians também. A linha do VAR traçada ali parecia impedido, né? Mas eu não vejo nenhuma diferença do que foi o lance do gol do Marcos Leonardo na quarta-feira. Não vejo mesmo. Cada um, né? O Santos teve o primeiro lance realmente importante, né? Que foi aquele lance do gol anulado. E depois foi só o João Paulo salvando, né? Só o João Paulo salvando, e bola na área, dá-lhe o João Paulo. Ainda viramos o primeiro tempo com 0-0. E aí veio o gol, né? Escanteio. Aliás, o time estava com tanto medo, que teve um lance no final do primeiro tempo que o Dodô estava sozinho, ele botou a bola para a linha de fundo e deu outro escanteio para o Corinthians. Aliás, foram 10 escanteios para o Corinthians e 3 para o Santos. Voltando só à estatística rapidamente, dos 17 chutes do Corinthians, 7 foram no João Paulo. Dos 10 do Santos, 3 foram no Cássio. A posse de bola foi 62-38. O Santos fez 14 faltas, o Corinthians fez 22. Eles tomaram 6 cartões, a gente tomou só 2. Impedimentos, 3 deles, 1 nosso. 10 escanteios para o Corinthians, 3 para o Santos. E aí veio o gol, né? Aquele gol idiota, né? Mais uma defesa impressionante do João Paulo. E o Jean Lucas, que aí é que tá, o que o torcedor às vezes precisa entender. O jogador às vezes é muito bom tecnicamente, e os membros do canal sabem que eu reclamei no intervalo que o Soteldo e o Jean Lucas estavam fazendo muita firula. Estavam um tal de querer meter na caneta, passar no meio dos caras, e o time não jogando bem, né? O Soteldo, ainda a atuação dele quando o time foi ofensivo foi muito melhor, porque além de ter cavado o pênalti, ele criou muito problema para a defesa do Corinthians. Mas o Jean Lucas é a prova de que para jogar na Europa, o jogador precisa, o empresário dele principalmente, precisa investir no cognitivo. O jogador não pode ser tão peladeiro ao ponto de fazer um gol contra como o Jean Lucas fez. Ele é um homem de 6 milhões de euros. O de 6 milhões de dólares era o outro. Era o homem biônico, né? Ele é um homem de 6 milhões de euros. Ele é a contratação mais cara da gestão do Andrés Rueda. Ele não pode bater uma falta depois que está todo mundo dentro da área em que ele nem chuta nem cruza. É inadmissível um negócio desse. O lance do pênalti é inadmissível, mas, porra, você botar uma bola na área. Tanto é que tem um lance no final que o Soteldo fala para ele: sai, deixa que eu vou bater. Claro que o cara tem direito a jogar mal de vez em quando, tem. Mas é uma pena, porque ele é um cara que tem um potencial técnico tão grande, um arranque, um pulmão, uma capacidade de ajudar na marcação, de chegar na frente, que é triste ver o jogador, por uma questão de maturidade, de mentalidade, fazer um jogo tão abaixo como o Jean Lucas fez, né? Ele tem crédito porque ele é um jogador importante, ele já ajudou o Santos em outros resultados aí, mas se eu fosse ele, o empresário dele, eu começaria a trabalhar alguns outros aspectos além da questão técnica propriamente dita. Ele foi muito mal no jogo, e o gol contra que ele fez, ele estava todo desengonçado, né? Se é o Messias que faz um gol contra daquele, a gente já está caindo de pau, falando que o Messias é grosso, que o Messias é ruim, não sei o quê. Repito, se é o Messias que faz aquele gol, o mundo estava caindo na cabeça do Messias. Mas foi o Jean Lucas, que é um jogador que tem técnica, não podia ter feito um gol contra daquele e ter feito a atuação que fez. Muito bem. Aí saiu o gol. Marcelo Fernandes, nosso treinador, que mandou a campo o João Paulo, o Joaquim, o Basso, o Lucas Braga e o Dodô, né? Aí botou Fernandes e Rincon, 2 pegadores. Acho que aqui a ideia talvez fosse
alguém ficar mais de olho no Renato Augusto. Lucas Lima e o Jean Lucas, o Soteldo e o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo que teve poucas oportunidades ao longo da partida e tomou o terceiro cartão amarelo no banco, vai dar uma descansada, o Furt deve ser o titular contra o Flamengo. E aí tem a lesão do João Basso, né, que se rompeu mesmo a musculatura, vai ficar um bom tempo de fora, e aí o Marcelo Fernandes vai ter que encontrar uma alternativa, ou ele vai restituir os três zagueiros com o Dodô de terceiro zagueiro mesmo, né, e o Messias ali sobrando com o Joaquim pela direita, ou ele vai ter que promover a estreia do menino do Jair, né, que não ficou no banco desta vez. Eu acho que o natural é que ele mantenha o Messias, bote o Dodô na zaga, volte com o Kevson, que depois entrou no segundo tempo. Aliás, por falar em entrar no segundo tempo, como eu falei, o Santos só teve a posse de bola e a coragem para construir e empurrar o Corinthians para trás quando houve as mexidas. Entrou o Furt no lugar do Marcos Leonardo, que já estava cansado, e aliás, houve no começo da partida uma preocupação porque, segundo consta, ele teve alguma coisa no joelho, alguma dorzinha no joelho e tal, nada incapacitante, mas já era dúvida, foi para o jogo. Entrou o Silveira no lugar do Lucas Lima, né, que fez uma partida padrão Lucas Lima, né? Ele tenta, corre, busca e tal, até teve um chute da entrada da área lá, que no começo do segundo tempo, que o Santos teve duas jogadas, né? O chute do Lucas Lima e o chute do Marcos Leonardo, mas aí depois voltou para se defender e acabou tomando, né? Enfim, o Max entrou bem de novo. Aí eu vou fazer um elogio para o Marcelo Fernandes. Me parece que essa não é a primeira vez que ele colocou o Maxi no lugar do Lucas Lima. Ele está treinando o Maxi para essa função. É diferente, o Lucas Lima é um cara que para a bola, pensa. O Maxi faz essa função com uma outra característica. E eu gostei de novo da entrada do Maxi Silveira. Então, recapitulando, o Furt entrou no lugar do Marcos Leonardo, antes o Messias tinha entrado no lugar do Basso, o Mendonça, né? Mendonça, que bateu o pênalti, entrou no lugar do Rodrigo Fernandes, porque estava perdido o time, né? E o Soteldo fez ali uma dupla interessante, até um trio, porque o Kevson entrou no lugar do Dodô também, o Dodô já estava extenuado, para o Santos forçar o jogo pelo lado esquerdo. E conseguiu, por ali, o pênalti. E poderia ter vencido o jogo, se essa reação tivesse começado antes. Não começou, pelo menos buscou o empate. Dos males, o menor. Pelo menos buscou o empate. Contra o Flamengo, como é que vai ser? A gente vai ficar só se defendendo o tempo inteiro? Quais serão as opções? Porque com o Furt no lugar do Marcos Leonardo, o time muda um pouco, né? Ele tem menos mobilidade, ele ganha mais a bola aérea ali, né? Ele vai botar o mesmo meio de campo, vai manter o Rodrigo Fernandes junto com o Tomás Rincon, ou vai voltar para o que era antes? Enfim, vamos ver. Mas, assim, saldo do jogo, saldo da partida, um pontinho fora de casa, beleza. Poderia ter sido melhor, poderia. Na próxima rodada, na terça-feira, tem Bahia e Fluminense. Fluminense certamente vai com time reserva contra o Bahia. O jogo é terça, 19 horas. O Corinthians pega o Atlético Paranaense, que só empatou com o São Paulo em casa. E eu não te digo nada que o Atlético Paranaense não ganhe do Corinthians. Não te digo nada. Inter e América. O Inter pegou o Curitiba em casa, teve um expulso, perdeu do Curitiba. O campeonato é uma loucura, né? Curitiba foi a 23 pontos, ganhou do Internacional lá em Porto Alegre. Aí Flamengo e Santos na quarta, dia 1º, 8 da noite, aquele horário diferente. Aí o próprio Curitiba pega o Grêmio, Botafogo e Palmeiras, Atlético Mineiro e Fortaleza. Aí tem Cuiabá e Vasco, né? O Vasco vai precisar ganhar do Cuiabá lá, porque senão a vida dele vai se complicar. Ou o Cuiabá ganha e mantém o Vasco lá. Para o Santos, aqui um outro empate ou uma vitória do Cuiabá é o melhor. A gente tem que deixar os caras longe, né? Vai ter São Paulo e Cruzeiro também. O Cruzeiro, que não jogou nessa rodada, se perder para o São Paulo também fica ali na nossa alça de mira. E tem Goiás e Bragantino lutando contra para se manter lá nas primeiras posições da tabela, né?
brigando talvez pelo vice-campeonato brasileiro, por uma vaga direta à Libertadores, contra este Goiás desesperado que só empatou em casa. Assim, o Santos empatando os outros perdendo, ou empatando também, continua na mesma. Então, o Santos hoje ele tem 34 pontos. Ele está em tese, a 11, né, de escapar. O Henrique Farinha tem dito isso, que provavelmente com 45 não vai cair. Muito difícil de acontecer. O Santos tem 4 jogos ainda para fazer na Vila. São 12 pontos em disputa. Então, se ganhar os jogos que tem em casa, vai a 46, escapa, né? São jogos difíceis. Na última rodada é o Fortaleza, tem o Fluminense. Vamos ver se o Fluminense ganha a Libertadores, né? Para não ser outro para vir aqui com alguma coisa para correr atrás do campeonato. E o Santos tem um confronto direto fora de casa contra o Goiás, né? Assim como o confronto contra o Botafogo, que eu também espero que o Botafogo já seja campeão. E apesar, olha o que eu estou dizendo, né? E aí a nossa vida fique mais fácil. Enfim. É isso, olhando para a configuração da tabela do Campeonato Brasileiro. O Santos foi... o que eu não posso deixar de dizer aqui é que o time teve empenho. É diferente não ter coragem, e isso não pode ser confundido, não pode se confundir ser defensivo com ser covarde, mas o time teve vontade, o time lutou, o time brigou, não teve ninguém andando em campo, né? A rapaziada correu e tal... mas a postura foi errada. E o Marcelo Fernandes tem que reconhecer isso. Talvez não publicamente, mas ele vai botar a cabeça dele no travesseiro, vai dar uma respirada e vai ver que não dava para ter jogado contra um adversário que é do mesmo nível do Santos, uma partida com tanto medo. A história é escrita pelos corajosos e não pelos covardes, né? Se o Marcelo Fernandes tem a pretensão de que a carreira dele no Santos seja próspera, ele precisa botar o time para jogar de uma outra maneira em breve, já contra o Flamengo, de preferência. Já contra o Flamengo, demonstrar pelo menos a vontade de incomodar a equipe adversária, né? E o Flamengo descansou neste fim de semana, vale lembrar isso. Como ele não tinha rodado, ficou treinando, ficou descansando e vai... jogar em Brasília, porque a final da Libertadores já exige o Maracanã sendo preservado para a decisão. Então vamos ver como é que vai ser essa partida. Pouco tempo para descansar, pouco tempo para treinar, algumas alterações necessárias, sem o João Basso, sem o Marcos Leonardo. Vamos ver como é que o Santos se prepara para esse jogo lá em Brasília, Distrito Federal, tá bom? Valeu pelo ponto. Foi bom, foi importante na nossa caminhada, não nego que o resultado tenha sido bom, né? Mas podia ser melhor. Fica esta sensação de que o Santos poderia ter vencido. Tem nada de outro mundo lá do outro lado, não, né? A gente não estava enfrentando o Manchester City, o Real Madrid, sabe? Dava para ter ganho o jogo. Enfim, é isso. Tá bom, meus queridos? É isso. Nesta segunda-feira tem live com o Henrique Farinha para a gente poder debater um pouco mais e até repercutir o que disse o treinador do Santos no pós-jogo. Falei também aqui em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.